Olá, galerinha do terceiro ano. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar geografia. Vamos continuar da página que a gente parou, na página 205, né? Vamos trabalhar então um pouquinho de geografia. Vamos lá, meus amores. Vamos achar aqui a nossa apostila de geografia. Sempre demora um pouquinho até a gente conseguir encontrar. Vamos lá. Bem aqui a gente está, ruas e avenidas. A gente parou nessa página. Mas antes, vamos dar uma conferida então, né? Um pouquinho aqui para trás. A gente tinha feito, né? Já tinha feito toda essa parte na escola, eu corrigi e enviei no grupo dos pais as respostas dessas atividades. Eu gostaria que todos, né, que estiverem no grupo dos pais, a maioria dos pais podem ir lá, que a prof respondeu essas atividades lá e enviou as fotos lá no grupo dos pais, tá? Então, assim, é importante que estejam acompanhando o grupo dos pais para poder estar pegando as respostas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as ruas e avenidas. A gente sabe que toda cidade ela é feita, não importa se ela é uma cidade grande ou se ela é uma cidade pequena. Toda cidade ela é composta por vias públicas, ou seja, ruas, avenidas, labaredas, que é pequenas ruas mais estreitas, ou vielas, que são aqueles pequenos espaços por onde as pessoas passam, né? Então, assim, todas as cidades elas têm, né? Então, as suas vias públicas, né? E nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas agora. Então, as ruas. As ruas são os espaços públicos com construções nas laterais. Pode ser moradias, residências ou lojas, né? Então, podem ter calçada, muros, casas, terrenos, tá? As avenidas, normalmente, é uma rua mais larga e é normalmente as principais ruas de uma cidade, né? Então, ruas mais largas e amplas, onde tem mão e contramão. As alamedas, ruas caracterizadas pela presença de árvores plantadas em fileiras, tá? Então, alamedas são ruas que têm a presença da natureza, das árvores, plantadas sempre em fileira. As vielas são ruas curtas e estreitas, né? Que podem ser exclusivas para pessoas, né? Para pedestres ou não. Ou às vezes também os ciclistas podem, né, usar essas vielas, né? Tá? Mas não pode ter passagem de carros, não tem espaço para passagem de carros, tá? Então, as vias públicas, elas se diferem de uma cidade para outra, elas são diferentes, não são todas iguais. Quanto maior a cidade, maior a sua quantidade de ruas e avenidas. Para conseguirmos nos localizar no meio de tantas ruas, então elas recebem nomes, assim como nós quando nascemos. Tantas pessoas no mundo, cada pessoa tem o seu nome, né? Os nomes de vias públicas podem estar relacionados com as pessoas importantes ou influentes daquele lugar, certo? Por exemplo, nós aqui Peixoto, nós temos então a rua da escola, né? Da Escola Alegria de Aprender ali, aquela avenida da Escola Alegria de Aprender, ela recebe o nome de Itamar Dias, né? Então é o nome de uma pessoa que foi importante para o município. E a gente tem outras ruas também com nome de pessoas, vocês devem conhecer.
Mas para responder essa atividade, vocês vão precisar perguntar então para o papai e para a mamãe, né? Então, se na nossa cidade tem o nome de uma pessoa, alguma rua com nome ou avenida com nome de pessoa, com nome de animal ou com acontecimento histórico. E a 2 está relacionada com a atividade 1, ela também é a resposta do aluno, ela é pessoal, tá? Ok, vamos continuar então. Fluxo das vias públicas, ou seja, o movimento nas vias públicas. Então, as vias públicas, além de terem tamanhos diferentes, elas também têm movimentação diferente, claro, né? Os principais tipos de via pública, podemos destacar, são as ruas para pedestres, né? Ruas que só podem passar pessoas a pé, né? Carros podem utilizar as vias somente em casos de emergência, né? Mas quando ela é uma rua pública para pedestres, ela é somente para pessoas caminharem, rua é a pé, certo? Então, são encontrados geralmente em cidades muito antigas, em cidades turísticas, né? E por vezes no centro velho ou comercial de grandes cidades. Aí temos uma imagem aí, ó. Ruas de trânsito local ou vias que é proibido o trânsito de veículos pesados, caminhões e ônibus, certo? Normalmente no centro das cidades, esses tipos de veículos não são autorizados tanto por causa da movimentação de carros e pessoas, quanto a questão dos fios elétricos, né? Que também podem acabar sendo aí, como que eu posso dizer? Esses fios podem acabar arrebentando, né? Então, causando problemas para a rede elétrica da cidade. Ruas de mão única. São vias nas quais todos os automóveis devem trafegar na mesma direção. Não tem mão e contramão, ou somente mão, ou somente a contramão. Ruas de mão dupla é quando tem mão e contramão. Por exemplo, a Avenida Brasil, né? Na cidade de Peixoto, ela é uma rua de mão dupla. Ela tem mão e contramão, tá? Aí aqui tá perguntando como é a rua da entrada da sua escola. Você vai falar, vai fazer assim, trânsito seguro, atitude. Vamos colaborar com a paz no trânsito, né? Aí fala que em grupo, se nós estivéssemos na sala, né? A gente faria esse trabalho de fazer um cartaz, né? Para ser espalhado com informações sobre o trânsito, né? Para que as pessoas comecem a respeitar melhor o trânsito. Mas como a gente não está em sala, então a gente vai somente conversar um pouquinho sobre isso. Como é importante a gente ter uma consciência, né, no trânsito. Como é importante a gente saber que nas nossas mãos, quando a gente está dirigindo, a gente tem a vida de várias pessoas, né? Que a vida dessas pessoas depende da forma como eu dirijo, né? Da forma como eu trato as placas, como eu respeito, né, os sinais de trânsito. Então, quando eu me vejo no volante ou quando eu estou pilotando uma moto, né, ou estou andando de bicicleta, eu tenho que prestar atenção porque não sou só eu, é uma comunidade inteira, né? São os vizinhos, é o movimento da rua, os animais. Então, a gente deve sempre respeitar o próximo em todas as nossas atitudes. Aqui nós vamos conversar com os nossos pais sobre o trânsito na cidade em que nós moramos, né? E vai descrever como que é o trânsito na nossa cidade. A gente sabe que Peixoto é uma cidade pequena, mas que as pessoas muitas vezes não respeitam os sinais de trânsito, né? E por muitas vezes também essas pessoas elas deixam de utilizar os meios, né, corretos na hora que estão ou dirigindo, ou mesmo andando de bicicleta, ou mesmo andando a pé, porque às vezes falta um pouco de atenção, né, para as pessoas. A gente deve ter essa consciência de prestar atenção no trânsito. Aí a nossa número 2 fala sobre isso. Preste atenção ao trânsito, no trajeto entre a sua casa e a escola. Anote os eventuais problemas que você observou e as possíveis soluções para melhorar o tráfego, né, nesses locais. Aí está perguntando por que são criadas as leis de trânsito. As leis de trânsito são criadas para conscientizar as pessoas do cuidado que devem ter no trânsito, né, nas vias públicas, o cuidado consigo e com o próximo para evitar acidentes, para evitar problemas e até mortes, né?
Qual é a função dos semáforos na organização do trânsito? Então, nós já tínhamos até respondido essas atividades, né, na sala. Então, os semáforos, eles são fundamentais para evitar os acidentes e atropelamentos, né? Qual é a distância mínima de um motorista de automóvel deve manter de um ciclista quando ambos estão transitando? Mais ou menos 1,5 m é a distância que deve ter, então, um ciclista de um motorista, tá? O carro para a bicicleta. E sempre com atenção, porque muitas vezes, né, o ciclista pode virar para um lado e não ir, e o motorista não terá atenção de perceber e acabar acontecendo algum acidente, tá? É muito importante quando a gente está andando de bicicleta, a gente prestar bastante atenção nos carros e quando a gente está dirigindo, prestar bastante atenção nos ciclistas. Existem ruas em que caminhões e ônibus não podem transitar? Por que isso acontece? É igual a prof falou, né? Existem sim, são as ruas de trânsito local, ou seja, essas ruas normalmente são estreitas e localizadas em bairros residenciais e o trânsito de caminhões e ônibus prejudicam a população do local, tá? Faça uma pesquisa para descobrir países que, assim como o Brasil, possuem código de trânsito. Descubra também países que não possuem. E no caderno faça 2 linhas, uma para os países que têm e outras para o que não tem. No caderno essa aqui, tá? Vai falar um pouquinho sobre... Pode ser um país só, tá? Que tem lei de trânsito e um que não tem, tá? 2 linhas para cada um. Então, você vai escolher 4 tipos de placas de trânsito e vai desenhar aqui, tá? Qualquer uma que você quiser aí. Aí aqui nós temos uma atividade. Observe as orientações de pedestres abaixo. Relacione as imagens com as ações apresentadas. Então, aí nós temos um menino, ele está assoviando, né? Onde ele está caminhando? Ele está caminhando na calçada, né? O mais distante possível da rua, tá? Da guia pública. Depois nós temos essa menina aqui. O que será que ela quer fazer? O que ela está fazendo aqui? Olhando para os 2 lados antes de atravessar a rua. E essa aqui, o que está fazendo? Somente quando houver sinal para pedestre, atravesse a via quando ele estiver verde. Somente atravesse as vias na faixa de pedestre. Isso aí. Na imagem a seguir estão faltando semáforos, faixas de pedestres e placas, desenhos para tornar a cena mais segura. Aonde você acha que precisa de semáforo e aonde você acha que precisa de faixa de pedestre? Vamos desenhar. O que vocês acham aí? Eu acho que aqui assim, ó. Precisa de uma faixa de pedestre. Só que aí na apostila vocês fazem aí aonde vocês quiserem, viu? Aqui é só ideia da professora, tá? Aqui uma faixa de pedestre, né? Aqui também é necessário uma faixa de pedestre, né? Porque são vias ali onde vai ter um trânsito maior. E também aqui precisa de um semáforo, né? Aqui teria que ter um semáforo aqui também. Não dá para desenhar direito com esse lapisinho aqui, mas vamos lá. Eu acho que aqui tinha que ter semáforo, ó, né? Semáforo porque o carro pode seguir reto como ele pode entrar. Então é importante ter o semáforo, certo? Eu acho que aqui também é importante ter semáforo, ó, nessa via bem aqui, ó. Normalmente ele é feito aqui, ó, bem no centro, né? Mas como a gente vai desenhar, então eu vou desenhar ele aqui assim, ó. Tá? O semáforo. Então acho que é interessante ter um semáforo aqui e um semáforo aqui. E aqui também ter, então, mais uma passagem de pedestre, né? Uma via de pedestre, ó, que legal. Mas aí na apostila vocês podem desenhar conforme vocês acharem que é legal, o papai e a mamãe ajudarem vocês, tá? Ok? Então, para finalizar isso aqui, a gente vai assistir um videozinho que a prof preparou, que sempre tem um videozinho, né? Para vocês poderem, então, aprender um pouquinho mais. Olá, alunos do 3º ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de Geografia e vamos falar sobre a rua.
As ruas fazem ligação entre os lugares das cidades. Todas as ruas têm nomes, números, casas, prédios e lojas diferentes. Vocês já observaram que as pessoas colocam o nome de famosos ou pessoas muito importantes na história como o nome de uma rua? Na rua há muitos perigos: carros circulando, fios elétricos que podem se soltar e também as obras. Devemos tomar cuidado ao atravessar a rua e só devemos atravessar na faixa de segurança e quando o sinal estiver aberto para nós. Se houver guarda de trânsito, devemos respeitá-lo, pois ele trabalha para nos proteger. Além disso, não devemos empinar pipas nas ruas. Elas podem enroscar nos fios elétricos. E quando houver obras nas ruas, devemos tomar cuidado com buracos e outros perigos. É importante mantermos a limpeza das ruas. Não jogar lixo na rua e quando você vê um amigo ou até adultos jogando lixo na rua, pode chamar a atenção, pois devemos prezar pela limpeza da nossa cidade. E também utilizar as lixeiras corretamente. Em quase todas as ruas encontramos a lixeira. Então, joga o seu lixo lá e contribua para a limpeza de nossa cidade. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima aula. Então é isso aí. Então vamos lá responder as atividades da apostila e mais tarde eu vou estar postando as correções então aí, tá, galerinha? Amanhã a prof vai postar mais uma aula de geografia para a gente finalizar então a apostila de geografia. Grande abraço, vamos estudar, hein?